Olá, Filmmaker! Na dica de Filmmaker de hoje, a gente vai aprender como a gente pode utilizar as ferramentas de partículas dentro do DaVinci Resolve Fusion. A gente vai aprender como a gente pode fazer um fogo de artifício, mas é um exemplo didático para que a gente possa entender, compreender a fundo essa ferramenta. Vamos lá? Eu vou começar aqui pegando um P-emitter, que é o emissor de partículas principal. E eu vou conectar o P-emitter a um P-render. Então a gente pode pegar aqui direto P-render e conectar um ao outro. No caso aqui em P-render, a gente vai trabalhar no espaço 2D neste exercício. E aí eu posso conectar ele no Media Alto. Se a gente só conectar diretamente no Media Out, ele já compreende que é 2D. Porém, a gente vai ter toda essa parte aqui de transparência atrás. Eu vou colocar aqui um background. Esse background pode ser preto mesmo. A gente traz aqui um 2D Merge. Vou conectar aqui o 2D Merge primeiro com o background, para que ele seja o fundo. Agora a partícula em primeiro plano. E a gente conecta aqui. E a gente tem aqui um fundo preto. A gente vai fazer aqui uma simulação como se fosse fogos de artifício. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é determinar quando que esses fogos de artifício começam a surgir. Então imagine que a gente vai fazer ele sendo lançado, tipo ele vem assim, vem o fogo de artifício subindo, e daí ele chega no topo assim, ele explode e voa as partículas para todos os lados. Então que leve ali um pouco mais do que um segundo para chegar lá em cima, aqui é o momento que ele vai explodir. Só que as partículas já existem. Para você determinar quando essas partículas nascem, você vai ter que utilizar aqui o number, desligar ele e ligar os keyframes. Então o que eu estou dizendo é que neste frame, em 35 frames, o meu número de partículas é 0. Então toda essa parte do início eu tenho 0 partículas. Agora em 36, por exemplo, pode ser o momento que ele explode. E aí eu coloco o número de partículas suficiente para o tanto de partículas que eu quero que ele emita. Eu vou colocar aqui um valor bem grande, como por exemplo 250. Na sequência, no próximo frame, eu posso matar ele. Daí ele fica só desses 250. O que vai acontecer então é que não existe partículas e de um frame para o outro surgem 250 partículas. Agora a gente pode determinar o tempo de vida dessa partícula. Quantos pixels, quantos frames você quer que ela exista. Aqui ele está com um lifespan de 100. Então aqui a gente está em 36. Se a gente for vindo aqui para frente, a gente vai ver que ele some em 136. Aqui mais ou menos. Em 136 é o momento que ele some. 136 é muito, acho que não precisa de tanto. A gente poderia deixar aqui uns 3 segundos, talvez menos. Então vai ser 24, 48, 72. Vou colocar aqui 70 para arredondar. Então vai viver por 70 frames. Então a gente determinou aqui quando que ele emite, quando que gera essas partículas e quando que morre essas partículas. Eu vou colocar aqui um variância. Dessa forma, ele vai, algumas sumir um pouquinho antes, algumas sumir um pouco depois. E aí eu vou deixar aqui uma variação de uns 20 frames. Então a gente tem 70 de vida, mas alguns vão ver só 50, outros podem chegar até 90, porque tem uma variação aqui de 20 sobre o lifespan original. Em cor, a gente vai determinar se a gente quer usar a categoria de estilo. Então daqui a pouco a gente pode acessar estilo e customizar a aparência desse gerador de partícula. Agora em velocidade. A princípio ele só existe e fica parado ali no meio. Tirando um pequeno glitch aqui que está tendo no começo quando ele surge, mas é um glitch de renderização. A gente consegue ver que ele dá uma oscilada. Fora esse glitch, ele realmente está estático, tá? Mas está aqui as partículas e eu quero ter uma velocidade dele. Então eu vou aumentar aqui a velocidade e ele já começa a se deslocar. Porém, eu não quero que ele se desloque para a direita. Então aqui eu preciso determinar como que vai ser o deslocamento dele. E a gente vai querer aqui que tenha um ângulo. E na verdade não vai ser em ângulo, porque em ângulo ele só vai mudar a direção. Em vez de da direita, ele vai para baixo, para a esquerda ou para cima. O que eu quero é uma variação no ângulo de 360. Dessa maneira, colocando uma variação de 360, ele se desloca para todos os lados. Então vai do centro para todos os lados. A velocidade acho que pode ser um pouquinho maior. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Vou colocar até no tamanho que caiba na tela, aqui em Fit. E a gente consegue ver bem essa partícula, como que ela está crescendo. Dessa vez pode ser um pouquinho menos de velocidade, para que ele não suma totalmente da tela antes. Acho
Acho que tá ok de velocidade, eu habilitei aqui pra gente ver o cache. Aí eu dei um play. Sempre fique de olho se ele tá fazendo reprodução em tempo real. Aqui a gente tá vendo em tempo real, então ele já consegue ver a velocidade. A gente tá uma velocidade legal. E a gente já consegue ver como alguns somem antes de outros, por causa que a gente colocou uma variação do lifespan. Como essa partícula é só um pixel, não faz sentido a gente colocar aqui rotação e spin. No caso, se a gente tivesse a partícula com alguma outra forma, daí a gente poderia controlar aqui com spin e rotação o posicionamento de cada uma dessas partículas. No caso, para esse exemplo não é necessário, porque as partículas pequenininhas vão ficar legais. Se a gente testasse outras partículas, como por exemplo o blob, ele pode ficar muito grande. Eu vou vir aqui no blob e vou controlar o seu tamanho. E ó, aqui já fica grande demais, tá vendo? Então se eu fosse usar o blob, eu usaria pequenininho e fica bem próximo da partícula anterior. No caso, você pode usar qualquer um dos dois, questão de gosto. A vantagem do blob é só porque a gente tem aqui variação de size. Então a gente poderia ter aqui um pouquinho de variação, fazer tipo um céu estrelado, funcionaria mais legal. O point, você não tem controle de tamanho, ele é 1 pixel por 1 pixel exatamente. No caso do blob, você tem aqui variação de tamanho e controle do tamanho, então ele pode ter outros tamanhos. Acho que eu vou colocar aqui o blob, principalmente por causa do size over life. No size over life, eu posso pedir que conforme ele vai se afastando, quando ele está chegando no final da sua vida útil, ele vai diminuindo. Então eu vou vir aqui nessa curva e eu vou colocar aqui uma queda. E dessa maneira eu peço para quando ele estiver chegando no finalzinho da vida, aquela partícula de fogos de artifício vai fazendo uma diminuição de escala até sumir. Ela fica grande e chegando no finalzinho ela vai encolhendo até sumir. Ficou bonito. No blob a gente vai ter um resultado mais legal para essa partícula. Aí como a gente estava comentando lá na primeira parte, rotação e spin a gente não precisa porque é um círculo. Na sequência a gente tem a parte de sets, que a gente ainda não viu, então vamos passar adiante. E a gente chega aqui em estilo. Em estilo a gente definiu que o estilo vai ser blob. Colocamos aqui um controle de tamanho para chegar no tamanho ideal. Então tem um pouquinho de variação de tamanho, um pouquinho de variação também no finalzinho da vida. E se a gente quisesse da seção de perspectiva, a gente poderia trabalhar também com a escala Z, mas não é o caso aqui. Agora, controle de cor. A gente pode vir aqui e escolher uma cor inicial para esse fogo de artifício. Eu vou colocar aqui um amarelo, meio laranja. Vai ficar uma cor bonita. E a gente pode colocar também aqui uma variação de cor de acordo com a vida. A gente tem aqui uma variação de cor aleatória, RGB. Na verdade não é aleatório, né? Ele é aleatório a escolha das partículas no qual ele aplica. Mas você tem controle aqui sobre como vai ser essa variação de cor. E aqui a gente tem um controle por tempo de vida. Em vez de ser por partícula, cada partícula tem uma cor, aqui vai ser no decorrer da vida dessa partícula. Então o primeiro pontinho eu vou deixar no laranja original. E o segundo pontinho, a gente tem que criar esse segundo. Você vem aqui ó, e clica. Eu vou fazer que ele fique mais vermelho com o tempo. Então ele vai começar mais para um laranjinha. Deixa eu até colocar um laranja um pouquinho mais amarelado para a gente sentir mais a diferença. E conforme vai distanciando, ele vai ficando cada vez mais para o vermelho. Como vocês podem ver, mais avermelhadinho. E aí a cor inicial a gente pode deixar aqui branco mesmo. Porque ele não influencia nessa outra cor. A gente vai ter só a variação de cor ali. Bem legal. Aí a gente já fez aqui o controle de tamanho. A gente também pode fazer um controle de fade. Pedindo para que ele tenha um pequeno fade out quando estiver chegando no final. Isso também vai suavizar o final dele. Não vai cair tão brusco, sumir tão brusco. Ele vai ter um pequeno fade. Que vai fazer com que aos poucos, no finalzinho da sua vida útil, ele vai ficando cada vez mais translúcido e suma. Bacana, né? E por último aqui a região dele, que vai determinar aonde que acontece a explosão. A gente tem aqui uma região grande. Então quando ele surge, ele não surge de um ponto, ele já surge grandão na tela. Então eu vou encolher essa região, clicando aqui no seu extremo. E a gente vai fazer ele sair aqui de um pontinho, pequeno pontinho, que vai ser o ponto aqui onde vai ter a explosão. Então eu vou vir aqui, vou dar um play. E a gente consegue ver que ele sai de um ponto só. Mas ele teve pequenas variações, não teve muitas variações de posição, daí ficou muito uniforme. Como ele sai de um único local, ele acabou ficando muito uniforme a sua propagação. Então vou voltar aqui no emitter, vir aqui em velocidade e aumentar aqui a variação de velocidade. Lembrando
que você não pode aumentar essa variação de velocidade maior do que o tempo da velocidade, porque senão ele vai começar a andar na direção contrária, tá? Então aqui, ó, 0.04 aqui 0.03,5. Assim já faz com que ele tenha uma propagação mais variada. Vai chegar no extremo ali, quase 0.4 mesmo, ou deixar 0.4. Teria o máximo de variação possível no posição entre as partículas. Aumentar aqui a variação do tempo de vida, para também dar um pouco mais de variação entre eles. E talvez aqui um pouco de variação de posição. Ok, a primeira parte dessa partícula está feita. A gente pode, para fazer um acabamento, colocar daí uns post effects nela. Então eu vou jogar ele aqui mais pro ladinho. Antes do merge, eu posso fazer o efeito de aparência aqui para essa partícula. Então eu vou apertar aqui Shift barra de espaço. Vou escrever aqui soft para trazer um soft glow e clico em adicionar. E já consegue ver ali o soft glow na partícula. A gente pode controlar aqui um ganho de brilho, propagação aqui desse glow. Cuidado para não exagerar muito que começa a posterizar. Se você quiser brincar com as cores, pode vir aqui na escala dos canais RGB. Aí você consegue alterar a cor do glow, não fica exatamente a mesma cor da imagem original. E é isso, tem aqui um pequeno soft glow nas partículas. Ok, mas eu comentei que antes dele explodir, teria o fogo de artifício andando e chegando até lá. Para isso, a gente vai precisar daí fazer uma nova partícula. Então eu vou mover o soft glow mais pro ladinho, deixar aqui o P-Render mais pro ladinho também, e a gente vai trazer uma segunda partícula. Para a gente colocar mais uma partícula, a primeira coisa que a gente precisa é de um P-Merge. A gente encontra o P-Merge aqui na lista de efeitos e também aqui na barra de favoritos. Eu vou trazer aqui da barra principal o P-Merge e a gente vai colocar entre a partícula e o P-Render. Eu já trabalhei aqui o nome dele, apertei F2 e renomeei. E eu vou copiar ele, Ctrl C, clico fora, Ctrl V, colocar aqui em cima e eu vou conectar. Essa outra cópia eu vou apertar F2 de novo e vou chamar aqui de rastro. Então a gente precisa de um merge para mesclar as duas partículas, dar nome nas partículas para a gente não confundir qualquer qual, e elas acontecem antes do renderizador. Bom, aqui no rastro eu vou mudar primeiro o seu estilo, vim aqui em Color Controls, vim aqui em Color Over Time, e eu vou primeiro copiar, pegar aqui o conta-gotas, e eu vou copiar esse amarelo. E aí eu vou vir aqui em Color Over Time, botão direito, e eu vou setar Default. Ele volta aqui ao normal, então a gente não está mais modificando aquela cor. Assim ele vai ser sempre amarelo. A mesma coisa lá no emissor. No emissor, a gente tem aqui um controle animado do números. Eu vou remover. Eu só vim aqui e remover pelo ponto final, é 250, né? Botão direito e remover explosão underline 1 number. Assim eu apaguei a animação. Ele vai ficar ali só o número mesmo. Velocidade também a gente vai mudar. Aqui em velocidade eu não quero ele virando para todos os lados em 360. Então aqui a variação de ângulo eu vou desligar. E agora ele vai ficar só numa linha. A gente consegue ver ali, ó, como ele faz uma linha reta. Aí a gente vai determinar qual a direção que a gente quer essa linha reta. Ele está vindo aqui nesse sentido. Eu quero, pode ser menos 90 graus. Então aqui menos 90. E aqui no emissor, você tem aqui um emissor de partículas que está soltando muitas partículas. Ele está ficando muito mais chamativo do que a explosão. Então diminui o número de partículas. Ok, a gente já consegue ver ele ali, soltando partículas para baixo. E eu quero só um tantinho de partículas, não precisa de tantos assim. Então eu vou vir aqui, a gente precisa matar a partícula depois de um tempo. Então vamos fazer aqui com lifespan. A gente vai diminuir o span, assim ela vai morrendo pouco depois que ela surge. Ela fica um rastrinho menor assim. E o rastrinho pode ser pequenininho mesmo, tá? É algo pequeno. Agora o que falta animar é para que esse ponto chegue aqui. Ele tem que chegar aqui em 35. 35 é o momento onde ocorre a explosão. Então aqui em 35 a gente tem a pose final já. Então eu posso vir na região e aqui a translação da região. E aqui eu vou animar o caso Y, né? Porque eu vou fazer ele para baixo.
Então eu ligo aqui o Y, desço aqui um pouquinho para determinar o tempo no qual ele vai chegar ali, e eu desço o Y e ele vai lá para fora. E é isso. Assim a gente tem ele subindo até que ele chega ali e explode. No caso aqui, quando ele chegar aqui em cima, ele já não precisa mais gerar partícula, ele pode parar de gerar partículas. Então eu já venho aqui em Number, ligo o reloginho, e quando ele bater ali, eu vou deixar aqui 35, ele ainda gera partícula, quando ele bater 36, zero partículas. Então só vai sobrar aquele rastrinho que ficou para trás. Então a gente consegue ver, ele vai subindo, e aí ali ele explode e para de soltar aquele rastrinho para trás. Bacana, né? Bom, para a gente dar mais volume para essa explosão, a gente poderia vir aqui no valor de explosão e customizar ele, mexer aqui nos seus valores para gerar mais partículas, ou as partículas serem maiores, coisas assim. Mas para a gente testar aqui um pouco mais os geradores de partículas que a gente já trabalhou, eu vou colocar aqui o RSpawn. Vou jogar aqui o RSpawn na sequência do explosão, e esse RSpawn, como a gente já viu, ele gera partículas a partir das partículas que já tem. Eu vou temporariamente desligar o Soft Glow. E ok. Então a gente consegue ver que a partícula que já tem gerou uma outra partícula. Essa outra partícula ela não está animada nem nada, ela está só saindo de lá. Vou vir aqui em PaintSpawn e vamos trabalhar aqui essa partícula que ele está gerando. Então a primeira coisa que eu posso fazer é determinar que ele explodiu. E depois do momento que ele explodiu, ele gera uma partícula. Então eu vim aqui em número e vou deixar 0. E aí eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4. A partir daqui, ele ainda está gerando partículas. Aí eu vou colocar o número de partículas que cada um deles gera. Vamos colocar tipo umas 5 partículas. E aí 1, 2, e aqui vai para 0. Então ele vai gerar, durante algum tempo, algumas partículas, tá? Acho que talvez até tenha sido tempo demais, mas vamos testar. A gente pode colocar talvez uma variação de número para não ficar tão homogêneo. Vou colocar aqui, por exemplo, 3. Então, algumas vão gerar mais partículas e outras menos. Seu tempo de vida vai ser mais curto do que o da principal. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50. E uma variação de 20. Cor vai vir do estilo. E aí a gente vai colocar aqui velocidade. Vamos colocar a velocidade um pouquinho maior, porque está ficando paradinho. E também variação de ângulo 360. Sim, ele pode ir para todos os lados. E agora a gente vai para a aparência. Então eu vou vir aqui na aparência. Em vez de point, eu vou colocar blob, que nem a gente fez antes. Em color control, eu vou puxar aquele mesmo tom de amarelo original que a gente tinha. Então eu vou vir aqui no outro e copiar os valores que ele tem aqui em color over life. Eu poderia colocar, inclusive, com o mesmo color over life, mas eu vou deixar ele o tempo inteiro. Não, eu vou colocar com variaçãozinha assim. Acho que vai ficar mais bonitinho. Então aqui pode voltar a ser branco. E aqui é onde eu vou colocar o amarelinho. E na sequência, clico aqui, pontinho, jogo para o vermelho. Vai para um vermelho. Precisa até um pouquinho antes. E no final era mais tipo um bordozinho, né? Para ir sumindo. Aí a gente vai controlar novamente ali no blob o tamanho. Então agora é size control. Aumentar um pouquinho o tamanho, não muito. Colocar um pouco de variação de tamanho. Cuidando para não ser uma variação maior também que o tamanho original. E cuidando para não exagerar o tamanho original também. Porque está ficando maior do que o outro, parece. Ok. E ele pode ir diminuindo de tamanho conforme ele for morrendo. E também tem um fade para ele sumindo ali de transparência conforme for morrendo. Eu vou fazer aqui mais longo o fade desse, para ele não chamar tanta atenção. E se a gente der um play, já consegue ver como ele gera mais volume de partículas. Então ele está se movimentando seguindo a inércia do movimento original, mas junto com o movimento original ele também faz um 360 em volta de cada uma das partículas, gerando um volume maior de partículas por cima das partículas originais. Repare a diferença aqui, ó, sem o PaintSpawn, só as partículas originais, e agora com ele, cada uma dessas partículas emite mais algumas pequenas partículazinhas. Eu vou aumentar aqui um pouco a velocidade, para elas irem mais distante. Aqui, por exemplo, aqui no caso é a transferência de velocidade. Estou dizendo que ele vai seguir a velocidade inicial
é uma inércia, e eu estou multiplicando essa inércia por 2. Então ele está sendo projetado ainda mais rápido do que o original. Acho que não precisa, ou pelo menos não tanto, vou colocar 1.5. E essa é a velocidade da partícula. Na hora que eu fui pôr variação, acho que eu coloquei no campo errado, mas vou colocar aqui a velocidade da partícula mesmo. Pode ser um 0,25. E a sua variação eu vou colocar exatamente o mesmo valor, 0,25, para ter pequenas variações de velocidade. Então ele está pegando a inércia da partícula original e junto dessa inércia ele tem a sua própria velocidade, que faz com que eles se desloquem para todos os lados. Agora a gente pode testar com o Soft Glow ligado de novo. Provavelmente ele vai ficar meio brilhoso demais, porque tem mais partículas para gerar brilho. E não, ficou bom. Tá até meio escuro. Poderia ficar ainda mais brilhante. Daqui um ganho maior. Talvez eu vou até, em vez do Soft Glow só, colocar um Glow também. Deixa eu colocar Shift / espaço. Escrever aqui Glow. O que eu consigo sentir é que na hora que chega o segundo conjunto de partículas, ele parece que fica mais rápido a propagação. Então a gente precisa controlar a velocidade desse PacePalm para que não pareça que ele aumenta muito a velocidade do objeto. Eu vou vir aqui em Velocity Transfer e passar só para 1, assim ele não aumenta a velocidade inicial, e acho que talvez isso resolva. Se não, a gente também pode diminuir a sua velocidade ou afastar um pouco os keyframes de quando ele gera as partículas para que talvez seja um pouco mais suave a sensação, embora acho que não, porque vai acabar só gerando mais partículas. E aqui a gente também tem um pouquinho de delay, né, do tempo de render. Agora é uma velocidade mais próxima da original. Assim já ficou mais suave. Qualquer coisa a gente pode diminuir um pouco mais o transfer de velocidade, mas eu achei que assim já emendou bem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, e se gostou, não esqueça de compartilhar com seus colegas filmmakers. E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, coloque aqui embaixo e a gente vai conversando. Te encontro na próxima aula e até mais!